Bom, pessoal, finalizamos a segunda aula do nosso curso. A gente parou aqui nessa tela. Nós podemos fazer um shapefile que servisse como mapa índice para suas imagens, né? Numa situação em que você gere um produto que seja muito pesado, e aí você consegue fazer essa divisão. Eu só queria deixar claro para vocês que a gente montou esse arquivo para poder gerar esse produto. Nós podemos salvar esse documento aqui do QGIS ou simplesmente descartar esse documento, tá? Porque aí o nosso material, as nossas hortas recortadas estarão salvas lá na nossa pasta, e o nosso shapefile, né, que vai servir como índice aqui para essas ortofotos também. Então, eu em um dia a dia normal descartaria essa informação, não precisaria salvar um arquivo na extensão do QGIS. Caso você queira manter, até para você guardar ou relembrar e etc., muito simples. Meu arquivo já está até salvo, mas em projeto, salvar como. Vamos voltar lá no nosso diretório, na área de trabalho, material alunos, e aqui foi um momento em que a gente trabalhou com conversões. Estão lembrados? Nós fizemos conversões aqui de formatos, né? KML, formatos shapefile, podemos descaracterizar uma imagem, né? Pegar uma imagem um pouco mais pesada e transformá-la para uma imagem um pouco mais leve. Então eu vou salvar dentro desta temática essa aula, eu vou dar um nome aqui, aula 2, ok? Mas esse é um arquivo que nós não vamos utilizá-lo, né? Você pode salvar aí para poder ter a memória do seu curso, né? Ter o passo a passo do seu curso, produto que foi gerado e proposto a partir dessa aula. Então, vou salvar, ok? Vou fechar. E agora nós vamos começar um projeto novo, tá? Então, nós vamos abrir o QGIS novamente. E aí, qual que é a proposta dessa aula? Nós vamos dar início à aula 3. E nessa aula eu proponho que a gente trabalhe com... Abriu aqui, vou abrir em branco, mas eu quero abrir um parênteses aqui para vocês. Então, a minha proposta dessa aula o que de mais, na minha opinião, o que de mais incrível se tem como resultado de um mapeamento aéreo com drone. É o nível de qualidade e detalhamento das imagens que são geradas como produto. Então, o que eu vou propor? Eu vou propor que nós utilizemos uma ortofoto desse mapeamento que foi feito para esse curso, e a gente, a partir dele, extrai algumas informações entendendo como que funciona o processo de vetorizar, ou seja, de criar um shape, né, de criar uma informação a partir de uma ortofoto. Então, por exemplo, nós vamos ver aqui na imagem que a gente vai adicionar, nós temos um arruamento, o início de um loteamento, e a minha proposta aqui é trabalhar com essas informações. Então, nós vamos ver o quanto é simples criar esses dados, né, o que a gente chama de dados primários, ou seja, você está buscando uma informação que é uma ortofoto e está criando dados geográficos a partir dessa opção, ok? E o QGIS ele faz isso de uma maneira até muito bacana. A gente pode criar os shapes, né? Vamos ter que determinar se é do tipo linha, ponto, polígono, e vamos extrair essa informação, trabalhar um pouco essa dinâmica de editar feições, e vamos ver o que a gente pode fazer a partir disso. Vocês vão perceber que, entendido como funciona esse processo, você vai ter um produto final muito mais refinado, muito mais profissional, e um nível de detalhamento e qualidade que a gente espera de um trabalho como esse, ok? Bom, então vamos lá
buscar essa ortofoto, né? Buscar esse material que a gente vai utilizar para fazer esse trabalho agora. Se trata de um dado raster, então eu venho aqui, né, na minha opção adicionar uma camada do tipo raster. E eu venho aqui no meu diretório, né, conforme nós conversamos, né, nós temos aqui as informações organizadas. E essa aula 3, nós vamos trabalhar com os dados aqui que estão localizados nessa pasta edição. Bom, então aqui nós temos imagens, essas imagens aqui são imagens que podem ser inseridas no seu trabalho, por exemplo, logomarca da sua empresa. Os mapas, né, que serão os produtos finais que nós vamos gerar. Produtos, o que eu trato como produto? Produto é o que eu extraí lá do PhotoScan, ok? Eu estou determinando essas terminologias, mas óbvio que aí no seu trabalho você pode optar em organizar os seus dados da maneira como lhe for conveniente, mas o importante é organizem, ok? Então eu estou tratando aqui como tudo que é gerado a partir de um mapeamento, eu trato como produto, ok? Então o produto que nós vamos utilizar vai ser essa imagem ortorretificada, né, de muito boa, excelente qualidade, como a gente já sabe. Então abrimos essa ortofoto e temos aqui as informações. Então qual que é a minha proposta para essa atividade? Eu vou dar um zoom aqui e é fantástico, eu realmente sou uma entusiasta desse tipo de trabalho, né? É um tipo de dado muito refinado, a qualidade incrível, né? Se você reparar aqui, ó, nós temos aqui essa caixa, por exemplo, se não me engano, uma caixa de drenagem, e a gente percebe que nós estamos trabalhando aqui numa escala de 1 para 50. Isso é muito nível de detalhamento, né? Até bem pouco tempo atrás, você trabalhando com um mapa numa escala de 1 para 5.000, de 1 para 1.000 era um mapa com detalhamento que na época era incrível. E aí você vê agora, nesse momento, a gente conseguir trabalhar com uma informação, uma escala de 1 para 50. Ou seja, a cada 1 centímetro no mapa, eu estou representando 50 metros no solo. Isso é realmente um nível de detalhamento fantástico. Então, eu vou propor o seguinte. Nós sabemos que para criar dados aqui no QGIS, não só no QGIS, nos softwares de geoprocessamento, estou falando de ArcGIS, estou falando de Global Mapper, estou falando de... fugiu o nome do... Enfim, quando eu estou falando desses softwares de GVSig, quando eu estou falando desses softwares de geoprocessamento, o que acontece? Eu não consigo criar em um mesmo arquivo informações do tipo linha, do tipo polígono e do tipo ponto. Para essas informações, para os softwares de geoprocessamento, eu preciso gerar um arquivo, né, uma informação que seja do tipo linha, um arquivo que seja do tipo polígono e um arquivo que seja do tipo ponto. Para os CADistas aí de plantão, vocês vão me entender bem, né? O CAD ele te permite esse trabalho, tanto que quando você traz algum arquivo que foi realizado, que foi feito no CAD, o ArcGIS ou o QGIS, por exemplo, automaticamente eles separam o que é linha, o que é ponto, o que é polígono, porque para eles são questões diferentes. Então, minha sugestão aqui, para a gente treinar e para a gente entender como é que funciona, é nós criarmos aqui um dado que tem as informações de iluminação. Então a gente vê aqui que nós vamos poder mapear os postes aqui, por exemplo, né, por causa desse nível de detalhamento. Minha sugestão é criar aqui o arruamento do tipo linha. Numa escala aí de 1 para 5.000, nunca nós conseguiríamos ver essa largura, né, toda da rua. Então, o que acontece? Nós vamos fazer um arquivo do tipo linha, porém, esse é o tipo de informação que nos permite gerar polígono, né? Nos permite gerar área, ok?
Então, nós vamos fazer um do tipo linha para a gente ver, e aí depois nós vamos usar uma ferramentinha para poder gerar esse arruamento de duas maneiras diferentes, e aí você, com suas habilidades e com treino, com prática, vai decidir o que é melhor. Vamos criar também aqui uma informação para esse loteamento, ok? Também aqui para o canteiro central. Então, é uma proposta para a gente exemplificar como criar esses dados, como vetorizar, mas aí o nível de detalhe vou deixar a cargo de vocês, entendeu? Nós poderíamos vetorizar aqui essa canaleta, que está incrível a resolução dela. Nós poderíamos vetorizar aqui as caixas, aqui, os bueiros também. Então, é um nível de resolução muito legal. Então, vamos começar? Primeiro, uma coisa do QGIS que eu acho que é bacana é a maneira como ele cria um shapefile. É bem prático, eu gosto. Então, nós temos duas situações, dois atalhos. Nós podemos vir aqui em camada e criar nova camada. Então, vamos primeiro por aqui e depois a gente vai pelo outro atalhozinho. Então, eu escolho... antes de tudo, vou fechar aqui. Só para a gente relembrar, eu vou buscar aquele arquivo de zona UTM, estão lembrados? Só quero exemplificar para vocês como é que se faz esse tipo de consulta. Então, aquele arquivo de zona UTM, ele se trata de um arquivo do tipo vetor. Então, eu vou buscá-lo só para a gente ver aqui como que vai ficar, né? Qual que é a zona UTM que ele está inserido. Então, material alunos, edição, shapefile, vamos ver, ele está aqui, vou abrir. Abrir, ok. Ele ficou vermelhão assim porque ele está sobreposto, mas eu posso subir essa informação, ó. E aqui, tá vendo, ó? A gente tem, vou minimizar, ó. Se trata de uma área tão pequena que ela praticamente some, tá vendo? Aqui um pontinho. Então, com o meu izinho, o Identify, aplico o Identify, ele tá aqui do lado, ó. Vamos ver o que ele vai falar para mim. Ele não tá falando nada, mas vamos ver aqui. Deixa eu desligar essa camada. Vamos mudar aqui, ó. Camada atual. Não sei porque ele não quer mostrar, não tem problema. A gente pode vir aqui com o botão direito, propriedades, rótulos. A gente deseja mostrar rótulos para a camada, ou seja, desejamos mostrar o texto, a zona e ok. Beleza, temos aqui, ó. Temos a nossa área aqui pequenininha. Deixa eu achar ela aqui, tá a nossa área pequenininha. Então, se trata de uma área totalmente inserida na zona 23. Então, vamos definir, vou excluir aqui esse arquivo, ele não me interessa. Eu só gostaria de consultá-lo mesmo. Vou remover esse arquivo, sim, desejo remover. Volto aqui para minha horta, botão direito, aproximar para a camada. Bom, e aí, o que eu vou fazer? Duas coisas, sempre que for iniciar um projeto. Primeiro, propriedades do projeto. Eu vou definir o sistema de coordenada desse projeto aqui, ó, CRC, né, seu sistema referencial. Então, aqui pra gente, como a gente já trabalhou, nós temos o dado já disponível aqui pra gente, SIRGAS 2000 TM zona 23. Se não tiver, você pode buscar aqui rapidinho, SIRGAS, e aí aparece aqui pra gente todas as opções, tá? Então, SIRGAS 2023 Sul, ok. O que eu acabei de fazer? Eu configurei o meu projeto de acordo com a área que eu vou trabalhar. Se eu for com o botão direito aqui em propriedades da imagem, nós podemos também conferir. Se trata de um arquivo aqui projetado com referencial, né, para o SIRGAS 2000 UTM zona 23. Então, olha, tudo de acordo. Meu projeto tá sistema de coordenadas ok. Meu dado que eu vou trabalhar, sistema de coordenadas ok. E aí, o que eu vou fazer agora? Salvar, primeira coisa. Vou salvar esse arquivo. Então, eu vou subir aqui, lá dentro da nossa pasta edição. Essa será a nossa aula
3, ok? Só pra gente andar alinhado, pode salvar com o mesmo nome, para vocês não se perderem depois. Então, salvamos. Temos aqui a nossa área 3 salva. A primeira coisa que eu quero propor é o seguinte, vamos imaginar uma situação. Eu tenho aqui a proposta de um bairro, né, um loteamento que está se iniciando, e esse bairro é o bairro Jardim Mariana. Estou considerando que a Associação de Bairros me solicitou esse trabalho, me solicitou esse mapeamento. Então eu vou entregar os produtos que foram gerados, vou entregar a ortofoto, vou entregar o modelo digital de superfície, vou entregar o modelo digital de terreno. Numa aula próxima a gente vai detalhar bem a diferença entre esses dois. E aí o meu cliente, ele também quer os meus dados vetorizados, ou seja, ele não quer só a imagem, ele quer o desenho, né? A geometria do meu loteamento, a geometria do arruamento, quais que são as áreas vizinhas, e a partir disso você consegue fazer várias análises. Por exemplo, você consegue extrair o centroide X e Y, você consegue extrair valores de área, por exemplo, quanto de área eu tenho no canteiro central, e a partir disso você consegue planejar melhor as suas ações. Então vamos considerar que houve essa demanda. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar o nosso shape de iluminação. Então eu vou, dentro desse shape de iluminação, eu estou considerando que eu vou mapear os postes, ok? Para mapear poste, qual que é a geometria ideal? Linha, ponto ou polígono? Ponto. Então, vamos lá, camada, criar nova camada, shapefile. Então, ela vai ser do tipo ponto. Eu preciso definir o sistema de coordenada. Ele está me sugerindo WGS84, mas nós não estamos trabalhando com ele. Estamos trabalhando com SIGAS 2000, Zona TEM 23 Sul. E aí aqui, olha, ele me dá uma opção que eu acho bem interessante. Não vou mexer com isso agora, mas que eu quero detalhar isso com vocês. Mas aqui você cria o shape e você pode também já criar dados na coluna, entendeu? Vou criar aqui só para a gente ver e nos próximos a gente faz de uma maneira diferente. Então aqui eu vou considerar X, por exemplo, eu vou querer extrair valores de coordenadas, vou querer extrair X e Y, ok? Então eu tenho que criar um campo para X e um campo para Y. Então eu vou criar X, ok? Vai ser um dado do tipo texto, do tipo número inteiro ou do tipo número decimal. Vai ser do tipo número decimal. A gente sabe que as coordenadas, né, você tem lá uma sequência, vírgula, pam, 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 alguma coisa. Então se trata de um número decimal. Manda adicionar campo à lista. Então vamos fazer o mesmo para Y, número decimal, adiciono o campo à lista. Acho isso super prático. A gente vai ver lá na tabela de atributos, ele já vem criado prontinho. Outra coisa que eu quero criar aqui também é um campo que me dê a ordem em que os números foram criados. E aí depois a gente pode gerar isso automaticamente no sequencial, ok? Então eu vou colocar aqui postes, por exemplo. Número de postes, né? E ele vai me dar de 1 a sei lá quantos postes nós vamos mapear. E aí é interessante. A gente pode manter número decimal? Pode. Porém, a gente sabe que nós vamos trabalhar com números inteiros. Serão 10 postes, 15, 20. Não vai acontecer de ter 20,5, 25,5, ok? Então, vamos considerar aqui número inteiro. Adicionar. Vou dar um ok. Ele me pergunta onde eu desejo criar essa informação. Então, nós temos aqui dentro da aula edição. Temos todas essas pastas. Como se trata de um shape, eu vou criar aqui dentro desse shape. E aqui eu vou considerar iluminação, ok? Sem cedilha, sem acento, salvar. Pronto. O meu shape foi criado, ele tá aqui, ó.
Porém, né, vou abrir a tabela de atributos dele, Attribute Table, e ele tá vazio. Olha que bonitinho aqui os campos que nós criamos. Criamos a coluna X, coluna Y e a coluna Posts aqui, que nós vamos inserir essa informação. Então ele tá vazio porque eu não inseri nenhuma informação nele ainda. Nós vamos fazer isso agora. Eu quero mudar essa simbologia, botão direito, propriedades, estilo. Quero mudar só essa cor desse marcador aqui. Quero botar um amarelo assim, para dar mais um destaque. Ok, pronto. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Então o que a gente tem que se atentar? Já que eu tenho uma imagem com uma resolução muito boa, é interessante a gente trabalhar numa escala aqui, num zoom bem próximo, né? Do que nos está sendo proporcionado. Então a minha sugestão é que a gente trabalhe aqui na escala de 1 para 100, tudo bem? Enter, ok? Só mudei aqui, estava 101. O que é interessante aqui? A gente trabalhar numa mesma escala, de maneira que todos os seus desenhos, toda a sua vetorização tenha sido feita, toda a coleta dos seus dados tenha sido feita com a mesma escala, que aí você proporciona um refinamento. E de maneira que, se você for usar esse projeto, né, esse dado em outro projeto, por exemplo, você usou aqui numa escala de 1 para 100, aí alguém te pediu uma informação, mas ele está trabalhando numa escala de 1 para 1000, não vai ficar legal, entendeu? Então é importante a gente saber em qual escala a gente está gerando esse produto, esse material, ok? Então vamos lá. Estou começando aqui e a minha intenção é marcar esses posts. Vou marcar e é interessante a gente não se confundir. O nível de detalhamento é muito grande, sim, ótimo. Porém, facilmente nós podemos nos confundir aqui com o final do post aqui projetado, por exemplo, ou com a sombra desse post, que é uma característica bem comum de voos mais baixos, né? Que eu acredito que seja uma realidade, né? Já que, na verdade, os voos mais baixos nos proporcionam realmente esse maior detalhamento mesmo das informações. Mas é só uma coisa para a gente ficar atento, ok? Então eu tenho essa barrinha de ferramenta aqui, ó. Vou arrastar o mouse aqui. Digitalizar. Para você que não está com essa barra de ferramenta, basta clicar com o botão direito e aí você busca essa ferramenta aqui, ó, digitalizar, ok? Você buscando essa ferramenta, eu desliguei, tá vendo? Botão direito, digitalizar, busquei a ferramenta. Então, o que eu preciso fazer? Alternar para o modo de edição. Meu módulo de edição aqui está desligado, então eu preciso alterar para o modo de edição para poder conseguir fazer a edição desses dados. Então eu clico nele e aí vocês observem que a ferramentinha aqui, ela me foi liberada. Então, como nós vamos fazer ponto, nós vamos usar essa opção aqui, adicionar feições, ok? Então eu venho aqui bem no centro do post, me lembrando de não confundir com o final do post ou com a sombra e ok. Beleza? Vamos fazer alguns aqui. Então com o scroll do mouse, você aperta o scroll do mouse, ele te dá essa opção do PAN, para você não ter que vir aqui trocar e habilitar a edição, trocar. Então você, ó, com o scroll do mouse, você arrasta e aí você tá com a sua ferramenta habilitada. Marquei outro ponto, ok. Não vou preencher esses dados agora, olha. Reparem que essas informações são coincidentes com as informações da tabela de atributos. Eu não vou preencher isso agora, porque depois eu quero mostrar para vocês como que a gente faz isso automaticamente, tá? Vocês viram que eu fechei e não deu ok, o ponto não foi criado. Então, vou criar esse ponto, ok. E aí, vamos lá. Olha, pessoal, isso é um trabalho que exige dedicação, muito simples, a gente só precisa praticar, tudo bem?
Então, vamos lá criar os nossos pontos. E aí, olha, à medida que eu tô criando esses pontos, super importante é salvar, ó. Você aperta esse disquetezinho aqui, ó, você salva. Caso você não esteja com esse disquetezinho, você não clique aqui e dê algum pau na sua máquina, você tem algum problema aí, você perde essas informações que você já cadastrou e tem que começar de novo. Super trabalhoso. Ó, então vocês viram, eu terminei aqui essa rua e vou partir para a rua de cá, ó. Então ele não me pegou, finalizou, mas eu sei que aqui é um poste, ok? Então dou ok, mantenho aqui a minha escala de 1 para 100 e continuo o meu trabalho aqui de mapear todas essas informações. Ó, aqui também teve uma distorção, ok? E damos sequência aí aos nossos dados. Bom, criados aqui todos os nossos dados, né? Nós criamos aqui, marcamos todos os postes existentes aqui nesse bairro, Jardim Mariana, ok? Então, super importante salvar, né? Vamos salvar a edição. E aí agora eu vou alternar a edição, tá? Vou finalizar essa edição só pra gente ver como é que ficou esse material. Então aqui no lápis amarelinho alternei. Então aqui eu tenho os meus dados cadastrados, ok? O meu shape aqui com a iluminação aqui dessa região, tá bom? Então aqui com o botão direito em propriedades nós vamos abrir a tabela de atributos. E aí aqui nós temos aqui essas colunas, né? Esse campo ID, ele foi criado automaticamente. Vocês podem observar, nós vamos observar que a todo momento quando a gente cria uma informação, cria um campo, o ID, ele é automaticamente criado, né? Ele é um campo criado sem que a gente solicite, tá? Para que um shapefile seja criado, ele precisa ter um campo tabular. Então, quando a gente cria, então ele já sugere isso pra gente. Aí nós temos as opções aqui de inserir valores de X, inserir valores de Y e pontos, né? Então vamos supor que o seu cliente, você vai precisar, além de entregar todos aqueles produtos, você precisa de entregar um relatório escrito para eles. Então essa é uma opção bem legal. Você vai criar essas informações tabulares e depois você pode exportar essa tabela tranquilamente, inserir esses dados no documento que você vai ter que entregar. Então a primeira coisa que eu gostaria de fazer, vocês estão vendo que aqui, ó, a gente consegue ver a ordem, né, a ordem crescente, né, em que os pontos foram criados. Só que eu não consigo fazer nada com esse campo, eu não consigo ordenar nem nada. Então, para isso, eu vou usar essa ferramenta aqui, que chama pra gente calculadora de campo. E aí, nós vamos criar aqui um sequencial, tudo bem? Então, você clica aqui e a gente busca a ferramenta. Olha, pra mim, na verdade, ela até aparece, porque eu testei, né, essas informações para estar aqui repassando isso para vocês, mas você pode buscar, digita aí raw number, ok? E aí a gente pega esse raw number, 2 cliques e ele tá aqui. Muito legal essa ferramenta, muito prática. E ele te pergunta aqui, esqueci, me desculpa. Criar um novo campo? Não desejo criar um novo campo. Eu desejo utilizar um campo que eu já criei, que eu vou utilizar esse campo aqui, ó, pontos.
ok? Então, se a gente não tivesse criado aqueles pontos lá quando a gente criou o shapefile, nós poderíamos criar aqui agora junto com as informações. Então, atualiza um campo existente, que vai ser qual campo? Nós temos que informar, que é o campo pontos, ok? Então, vamos botar para rodar e ver como é que fica. Muito rápido. E aí a gente tem aqui um número sequencial e consegue trabalhar com isso, né? Em ordem crescente, decrescente, etc. Outra opção legal é para a gente extrair os pares de coordenadas. Então, mais uma vez, nós vamos em calculadora de campo e eu não vou criar um campo novo, eu vou utilizar um campo que já existe. Para as próximas informações, a gente vai ver como é que é esse criar um campo novo. Não fiquem preocupados. X, ok? Valores de X, eu vou querer buscar, vou querer que ele me dê a informação dos valores de X, para eu saber quais são as coordenadas, né? X e Y. Então, eu posso digitar aqui X e ele me traz todas essas informações, mas, e aí vocês veem que tem muitas opções aqui, mas a opção que a gente quer é essa daqui, ó. Dentro de geometria, eu quero o valor de X. Gostaria que vocês observassem que ele vem com um cifrãozinho assim, né? Antes do... Vou dar 2 cliques aqui pra gente ver. Isso quer dizer o quê? Quando você tem uma informação que vem com esse símbolo antes, é que ele já vai calcular para você. Mas existem outros recursos, né? Recursos diversos. A calculadora de campo, ela é uma ferramenta, uma caixa de ferramenta que te proporciona extrair informações tabulares assim de níveis muito diferentes, tá? E isso é até uma questão que nós vamos conversar depois. Então, vamos supor, Gisele, eu tô com uma demanda assim e queria uma ajuda, queria uma dica. Então, a gente no final do curso vai orientar para vocês abrirem o tópico lá no fórum do aluno. Nós vamos estar organizando, desenvolver todo o suporte, né? Esse curso é um primeiro passo para a gente melhorar essa questão do tratamento da informação. Então, a gente vai estar totalmente disponível. Então, a calculadora de campo é um tipo de ferramenta que vale. Tipo, preciso gerar valor de área. Como é que faz? Ok, a gente faz um tutorialzinho, dá umas dicas, vai funcionar. Vai ser um canal muito próximo de tirar as dúvidas. A gente vai estar muito ligado aí no suporte pós-curso e outros cursos que estarão acontecendo. Então, fiquem tranquilos. Então, eu vou dar um ok e aí pronto, eu tenho aqui os meus valores de X, olha. Caramba, muito fácil, muito simples, né, pessoal? Vou fazer de novo, agora eu vou fazer para Y. Venho aqui na minha calculadorinha de campo. E agora eu não vou querer calcular X, eu vou querer calcular Y. Então, eu digito aqui Y, me vem todas essas opções. A opção que nós vamos trabalhar é essa, tá? Ou seja, ele já vai criar informação sem precisar que você escreva uma expressão aqui para poder isso acontecer. Então, tá aqui, já criei. Então, eu esqueci de mudar. A gente precisa atualizar um campo existente e será o Y, ok? E olha que legal, vou fazer um teste aqui. Nós estamos criando aqui campos com números decimais, vejam bem, X é número decimal. Pontos é uma coluna que a gente cadastrou como número inteiro. Então, se a gente quisesse cadastrar os valores coordenados aqui em pontos, nós não conseguiríamos, porque se trata de um número decimal. Então, provavelmente daria erro. Então, por isso é importante a gente cadastrar de forma correta. Se você vai inserir texto em um campo, então você tem que escolher a opção do tipo texto. Se você vai escolher um número decimal, então você tem que optar por um número decimal. Se é número inteiro, número inteiro. Então, vamos lá? Ok. Bom, então aqui criamos todas essas informações, ok? Muito importante, salvar. Salvamos aqui os dados que foram criados. E aí a gente pode
tirar do módulo de edição, né? Sempre aqui no lapisinho, com o botão direito, só para constar, temos aqui a nossa tabela com os dados gerados. Olha, você vê que ele está ao contrário. Se eu clicar uma vez, ele me ordena. Muito útil esse campo de número sequencial. É interessante, eu gosto de trabalhar bastante com esse tipo de informação. Sempre que eu estou gerando um dado que o volume de informação é muito grande, então eu gosto de trabalhar com esse sequencial. Ele nos auxilia, deixa a informação mais organizada e permite que você encontre mais facilmente o dado do que você ter que buscar, por exemplo, aqui por pares de coordenada, ok? Fora que depois você consegue adicionar aqui também, através dos rótulos, se você quiser colocar o número dos postes aqui para aparecer, então é uma boa opção. Tudo bem? Bom, então, feito isso, nós vamos criar agora o arruamento. Então, eu tenho duas propostas para fazer esse arruamento. Nós vamos fazer um arruamento do tipo linha, vamos pegar ali o centro desse arruamento, tá? Do que está pavimentado. E aí nós vamos utilizar uma ferramenta que é bastante comum até na área ambiental para se definir as áreas de APP, mas eu percebo que é um recurso que se tornou um pouco limitado para definir a área de APP, mas ele é uma opção que abrange, tem bastante abrangência em várias situações. Essa aqui é uma delas. Como se trata, né, de uma orto de resolução muito boa, né? A gente consegue dar um zoom aqui incrível, sem perder a qualidade do dado, sem ele ficar desfocado. Então a gente pode muito bem tratar esse arruamento como polígono, né? E aí depois a gente consegue gerar valores de área, e aí vamos supor que você precisa fazer uma manutenção nesse arruamento. Então com esses valores você consegue fazer um planejamento melhor. Nós poderíamos fazer direto um polígono, ok, nós poderíamos, mas eu quero trazer essas diferenças, né? Essas opções diferentes. Então eu vou fazer aqui, vou considerar que tá bem nítido, né? O centro desse arruamento, né? Então eu vou considerar um shape de linha para fazer esse arruamento. E depois a gente vai usar essa ferramentinha para gerar o buffer. Para os cadistas aí de plantão, bem parecido com o que vocês tratam como offset, por exemplo, né? Vocês utilizam, definem a área e aí a partir disso definem o offset, né? Por exemplo, aqui, se não me engano, olha, a gente pode pegar essa ferramentinha aqui, olha, medir. Aí ela já aparece aqui um quadradinho, ó. Então, para medir um segmento, eu vou, por exemplo, considerar daqui até aqui. E aí a gente tem uma média aí de 6 metros. Então eu vou desenhar a linha central e vou gerar um buffer ou um offset de 3 metros para cada lado, ok? Então, para você que é da área ambiental, por exemplo, se você precisa definir uma área de APP de um rio, então, considerando aí, de acordo com a lei, um rio que tem uma calha inferior a 10 metros, se não me engano, você determina aí um buffer de 30 metros, não é isso? Então, de 30 metros para cada lado, aí você consegue definir a sua área de APP. Então, de acordo também com a lei, por exemplo, se você tiver uma nascente, você precisa determinar a sua APP num raio de 50 metros. Então, você utiliza o buffer. Se você vai definir um acero de um sítio, se não me engano, pelas determinações, a largura mínima são de 6 metros, mas varia de caso para caso e tal. Então você tem essa área, né? Você tem essa área definida, por exemplo, um sítio. Então você define essa área e consegue fazer um buffer, por exemplo, de 6 metros para calcular esse acero. E aí, a partir disso, você consegue calcular tempo de trabalho, um cercamento, por exemplo, que você for fazer, quanto você vai gastar de estaca, quanto de material que você vai gastar. Enfim, é nesse sentido. Eu gosto muito de dizer que esse tipo de trabalho, ele te auxilia muito no planejamento e execução das atividades.
Então, por isso a importância disso, de você ter um levantamento prévio, de você ter um levantamento desse tipo de informação para ir a campo seguro, né, com uma taxa aí, digamos, de erro bem menor do que se poderia ter, ok? Então, eu vou fechar isso aqui, tá? E aproveitando, apresentando para vocês essa ferramentinha de medição. Então, se você precisar medir distância, largura de alguma coisa, você pode usar essa ferramenta tranquilamente. Como eu comecei a criar os postes aqui por baixo, ó, comecei por aqui, então por aqui eu vou começar a criar o meu shape para esse arruamento. Aqui tá até melhor, que tá marcado, ó. Vamos medir aqui mais ou menos quanto que vai dar também, para ver se está estabelecendo um padrão, ó. 5, 9, 7, ok, nós vamos considerar 6 metros. E aí depois, com esse buffer ou offset gerado, a gente faz os ajustes que forem necessários, tá bom? Fechei aqui minha ferramentinha de medir. Vou criar o meu shape agora de estradas. Então, eu tenho a opção de fazer por aqui, criar camada, e tenho a opção de vir aqui, ó. Eu tenho um atalhozinho aqui, ó, tá vendo? Eu gosto de usá-lo bastante, então criar shapefile. Pode ser do tipo ponto, pode ser do tipo linha, pode ser do tipo polígono. Então vai ser do tipo linha, agora a princípio. Sistema de coordenada, não se esqueçam. Estamos trabalhando com Sirgas 2000, ok. E ele te pergunta se você deseja adicionar aqueles campos das colunas, estão lembrados? Eu não desejo não, só desejo criar o shape, ok? Ok. Então, ele já me pergunta onde que eu quero salvar esse shapefile. Nós já estamos aqui com o diretório aberto. Vamos manter esse diretório. E aqui, eu vou definir arruamento. Arruamento. E na frente eu vou colocar linha. Por quê? Eu vou fazer o arruamento do tipo linha. Depois a gente pode gerar algumas informações, extrair. E vou gerar depois o arruamento do tipo polígono, né? Pra gente saber os valores de área e tudo mais. Então, salvar. Bom, pessoal, então eu criei aqui o meu shape de linha. Vou melhorar essa simbologia. Vou definir aqui vermelho. Então, botão direito, propriedades. Linha simples aqui. Então, eu vou escolher este vermelho aqui, ok? Ok. Então, vamos lá, muito simples. Vou alternar para o módulo de edição. Pego o centro. Oh, desculpa, não é você que eu quero. Vocês viram aqui, ele pegou a ferramentinha de medir. Alterno para o módulo de edição. Tá vendo aqui? Canetinha habilitada. Então, venho aqui em linhas, ó. E vou pegar aqui o centro desse arruamento. Muito simples, ó, gente, tô só clicando, tá? Um espacinho, clicar. Ah, ó, interessante é o seguinte, eu quero manter na escala de 1 para 100 mil, tá? Todo esse projeto e esse trabalho, eu quero manter essa escala para ficar uma coisa bem certinha, bem organizada. Tô clicando, eu já adianto para vocês, espero que vocês fiquem bastante atentos, porque essa linhazinha quando a gente está editando, olha, ela é bem clarinha, às vezes a gente perde, mas gostaria que vocês tivessem paciência, prestassem atenção para não perdê-la, e se perder, dá um delete que a gente volta. Então aqui, ó, eu tô com a linha de segmento reta, mas aqui eu tenho uma curva, ok? Então, eu não vou usar essa linha de segmento reta, eu vou usar uma linha curva. E aí, como que funciona isso? Eu clico nela, selecionei. E aí, ele funciona um pouco diferente, mas muito simples. Primeiro, você clica onde a sua curva termina. Então, vou clicar aqui, por exemplo, para eu fazer de 2 vezes. Cliquei uma vez, e aí você vê, ó, estão observando? Vou fazer devagarzinho para vocês não perderem. E aí ele me dá o arco, olha.
tá? Ele é bem sensível, mas com a prática a gente pega o jeitinho, tá? Então eu tô fazendo aqui circular. E aí vocês viram, eu dei o primeiro clique e agora eu dou o segundo clique para poder desenhar o segmento. Cliquei, prontinho, ok? Então, mais uma vez, mais um arco. Eu vou clicar onde esse arco termina, para mim é aqui. E aí, eu tenho que dar mais um clique, ó, com o mouse balançando, eu não tô apertando nada. Agora sim, eu defino que eu vou continuar aqui, dou mais um clique, ok? Bom, eu volto para pegar o segmento reto e bora lá, tá? Com o scroll do mouse, a gente vai passando a imagem sem perder a ferramenta, tudo bem? Então, vamos lá. É um trabalhinho gostoso, tá? Só tem que ter paciência, muito tranquilo. Clico e arrasto, tá bom? Obedecendo aqui a escala 1 para 100 que a gente está trabalhando, escala excelente, tá? Vou finalizar aqui esse segmento, ó. Vocês viram que teve uma... Agora a gente chega numa bifurcação. Então eu vou finalizar e depois, quando tiver tudo pronto, a gente une todas essas feições em uma coisa só. Então, olha, eu dei o último clique, você vê que ainda ele tá aqui arrastado. Para finalizar essa feição, eu clico com o botão direito. Cliquei com o botão direito. Viu que o ID aqui, ele já cria automaticamente, nós não criamos campo nenhum na tabela. Mas ao criarmos o shape, ele já nos dá essa opção. Então, ok. Criei aqui o meu primeiro segmento, ó. Legal? Tá todo aqui, bonitinho. Salvo no disquetezinho, tá? Vou fazer mais um pedacinho aqui com vocês, ó. A gente começa de novo, tá? Vamos lá, vamos partir aqui, pegando o centro. Ó, vamos mudar essa escala. Não tô trabalhando com 1 para 50, tô trabalhando com 1 para 100. Então, vamos lá. Segmento reto, muito tranquilo. Mais uma vez, vou finalizar aqui. Dou o último clique e botão direito. Ok, mais um segmento foi criado, ó. Já tem o segmento 1, já tem o segmento 2. E agora eu vou dar continuidade, ok? Bom, pessoal, tem aqui, ó, vetorizei todo o meu arruamento. Aqui, ó, todo vetorizado, né? E aí, por último, o que a gente precisa fazer? Aqui, por exemplo, olha, a gente não terminou essa ligação, né? Então, é legal que a gente faça esse trabalho agora. Então, mais uma vez, aqui eu já tô com o meu modo de edição aberto. Eu venho aqui nessa ferramentinha, ferramenta de nós, dou 2 cliques nela e ela me cria vértices, olha. Ela me criando esses vértices, ela me dá a opção de estender a linha que eu criei. Então, aqui eu clico 2 vezes, ó, mais um vértice foi criado. Se eu quiser deletar, eu seleciono, ele fica azulzinho, delete. Se eu quiser criar, clico 2 vezes e ele me
me acrescenta mais um vértice. Vou criar de novo, e aí eu quero que ele chegue bem próximo aqui. Quero que ele chegue bem próximo desse arruamento aqui final, ok? E aí a gente fica com a informação bem fechadinha, tá? E aí vocês vão ver aqui, nós fechamos aqui, fechamos todas as informações, todos os arruamentos, aqui ó, fechamos, ok? Bom, então eu vou salvar esses dados e aí eu tenho a informação cadastrada. Vou desativar, alternar a edição, vou fechar essa medição e aí eu já tenho aqui mais ou menos, vou arrumar a simbologia aqui, propriedades, eu quero que seja uma linha inteira, não quero que seja linha pontilhada, tá? Linha simples. Aplicar, ok. Então eu tenho aqui o meu arruamento em linha, tudo bem? Bom, então como eu disse no início dessa aula, nós poderíamos fazer esse arruamento do tipo polígono para ter os valores de área. E também poderíamos gerar essa área a partir desse arruamento, considerando que a largura dessas avenidas são de 6 metros. Então, nós vamos considerar aí essa linha central e vamos usar a ferramenta Buffer e gerar esse offset, né? 3 metros para cada lado e vamos ver como é que fica, ok? Então, vamos lá.